Vamos orar uns pelos outros. Vamos meditar na palavra? Abra aí, por favor, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós estaremos lendo 7 versículos. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse significa revelação. O livro de Apocalipse começa justamente com esta palavra: revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Apocalipse, capítulo 2. Acharam? Vamos fazer uma oração antes de nós lermos o texto? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez, para estarmos aqui meditando na tua palavra. Abre o nosso entendimento, nos dê discernimento, para que possamos não somente ouvir a tua palavra, mas que possamos praticá-la, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa cada família aqui representada, abençoa os irmãos, as irmãs que nos acompanham dos seus lares, do trabalho, que o Senhor possa ir de encontro agora a cada família, manifestando o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Nós te louvamos porque cremos que a tua palavra não voltará vazia sem antes fazer aquilo que apraz ao teu coração, que ela possa encontrar cada um dos teus filhos e filhas e cumprir o propósito que o Senhor tem estabelecido para cada vida, no nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por amor do meu nome, sem esmurecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é Igreja Perseverante. Nós vamos estar aqui nesses dias, ao longo de 7 semanas, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações, em cima das 7 cartas que o apóstolo João recebeu como revelação para trazer para a igreja da Ásia Menor. E antes de nós entrarmos aqui nesta primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, deixe-me só fazer aqui algumas considerações. A Bíblia é um livro fantástico, é um livro maravilhoso, porque ele é
atemporal. O que é isso? Um livro atemporal. Ele não se encaixa somente em um período do tempo. Ele foi escrito há muitos milhares de anos atrás, mas, como disse o grande evangelista, pastor norte-americano Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é um livro que falou no passado, fala no presente e irá continuar a falando pelo futuro próximo. Então, a Bíblia é um livro que fala a todas as gerações, a todas as épocas. Por que eu digo isso? Porque quando nós lemos essas 7 cartas que foram escritas pelo apóstolo João e foram direcionadas para essas 7 igrejas que se encontravam lá na Ásia, cada uma dessas igrejas, elas viviam uma realidade. Eles tinham lá os seus problemas, tinha as suas deficiências, mas também tinha as suas qualidades, assim como nós hoje também. É por isso que este texto, que não só esse que nós acabamos de ler, mas as outras 6 cartas que iremos falar ao longo dessas 6 semanas seguintes, se Deus assim permitir, elas falaram no passado e falam também no presente. Está vendo como que a palavra de Deus é atual? Ela exortou a igreja há aproximadamente 2000 anos atrás, que foi no tempo do apóstolo João, que foi o último dos apóstolos. Ele sobreviveu, sendo lançado na ilha de Patmos, ilha das cobras, aonde ele recebeu as maiores revelações. E ali, cumprindo um distanciamento social, porque ele foi lançado numa ilha onde não havia mais ninguém a não ser cobras, por isso, ilha das cobras ou ilha de Patmos. E ali, depois dele ter sido lançado num caldeirão de azeite fervendo, ele perdeu a visão natural, perdeu a audição natural, perdeu o tato, paladar, eu creio que perdeu os cabelos, porque ele foi literalmente cozinhado dentro de um caldeirão. E depois que ele sofreu todas essas reprimendas do imperador da época, ele foi lançado na ilha de Patmos para morrer. É só que o imperador não sabia que Deus ainda tinha planos na vida do velho apóstolo João. E ali, a ponto de morrer, ele recebeu as últimas revelações que ele escreveu aqui no livro de Apocalipse. Então, como eu disse, o que Deus registrou por meio do apóstolo João há aproximadamente 2000 anos atrás, se aplica a nós hoje, e é isso que nós vamos ver. Bom, sem mais delongas, entrando na mensagem. As cartas escritas pelo apóstolo João, aqui a partir do capítulo 2 de Apocalipse, tem algumas características muito interessantes. Deixa-me falar rapidamente sobre elas. Todas essas 7 cartas, elas têm basicamente essa mesma sequência. Primeiro, tem uma apresentação de Jesus Cristo. Primeiro, aparece símbolos ou figuras que nos apontam para Jesus Cristo. Aqui, a carta escrita para a igreja de Éfeso, está escrito assim, ó: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui está se referindo a Jesus Cristo passeando no meio da sua igreja. Outro ponto interessante que você vai encontrar nas 7 cartas que João escreveu para as igrejas da Ásia Menor. Você vai encontrar em todas elas a expressão eu conheço. Aqui no caso, no capítulo 2, está no versículo 2. Conheço as obras que você realiza. Ou então tem uma tradução que fala eu conheço as
tuas obras. Então, a palavra conhecer, você vai encontrá-la também nas 7 cartas escritas pelo apóstolo João às igrejas da Ásia. Depois que o Senhor declara conhecer tudo o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer, ele ou repreende a igreja, ou então elogia a igreja. Muito interessante isso. Ele repreende a igreja, ou então ele elogia a igreja. E depois de fazer isso, depois de repreender a igreja ou elogiá-la, ele faz uma promessa. Aí ele diz, no versículo 7 está, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aí ele termina falando assim, ao vencedor. E sempre ele faz uma promessa para o vencedor. Mensagem de hoje para nós, na carta escrita para a igreja de Éfeso. Uma igreja perseverante. Quando o Senhor olhou para a igreja de Éfeso, ele viu perseverança naquela igreja. Agora, o que é igreja? Todos nós sabemos muito bem que igreja não é o santuário, não é o lugar onde nós nos reunimos. Isso chama-se templo, santuário, casa de Deus, enfim, são várias nomenclaturas. Igreja são todos aqueles que foram alcançados por Jesus por meio da sua palavra. A palavra igreja, no grego eclesia, significa aqueles que foram chamados para fora, ou, em uma tradução mais livre, aqueles que foram resgatados do império das trevas e transportados para o reino do seu amor. Eu e você fazemos parte disso. Então, eu e você somos a igreja de Jesus Cristo. Isso aqui é um templo, é um santuário. Eu e você somos a igreja. E foi justamente para mim e para você que Deus deixou registrado aqui no capítulo 2 de Apocalipse, essas 7 cartas. E hoje, em especial, vamos meditar um pouco sobre a carta direcionada à igreja de Éfeso. Algumas características dessa igreja. Como eu falei, o tema da mensagem é a igreja perseverante. Mas antes de nós falarmos sobre a perseverança da igreja de Éfeso, deixa-me só fazer menção de algo que eu já falei, vou só repetir agora com mais detalhes. Aqui no versículo 2 diz assim, eu conheço as obras que vocês realizam. Irmãos, Deus, Ele conhece as obras que nós realizamos. Nós temos que ter o entendimento, o discernimento de que nada pode fugir do olhar atento do nosso Deus. Leia depois, com mais atenção, lá no Salmo 139, aonde o salmista, ele faz uma descrição bem detalhada de como que Deus manifesta o seu olhar para com a sua igreja. Lá, o salmista, ele fala que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Sem que haja uma só palavra, Ele já sabe o que nós vamos falar. Mas embaixo ele fala assim, olha, para onde eu fugirei? Eu fugirei para o mais alto ou para o mais profundo, se tu lá também estás? Então os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E essa é a garantia daquela igreja que se chama a igreja do Senhor, a igreja perseverante. Sabe por quê? Porque ainda que eu não consiga enxergar o trabalho que você tem desenvolvido, a obra que você tem realizado, existe um que, como diz aqui em Apocalipse, os seus olhos são como chamas de fogo. Ele consegue visualizar tudo que você tem feito, tudo que você tem realizado. E aqui, para a carta de Éfeso, João, ele deixou bem claro que Deus estava contemplando as obras daquela igreja.
Deus estava vendo que, mesmo passando por provas, mesmo passando por tribulações, mesmo sendo perseguida, era uma igreja que não arredava o pé, era uma igreja que não voltava atrás, era uma igreja que, mesmo sendo caluniada, humilhada, desprezada, permanecia firme nos caminhos do Senhor, porque ela tinha consciência de que o Senhor sabia a obra que ela estava desempenhando. Mas em contrapartida, agora aplicando o nosso contexto, nós também somos vistos pelos olhos do Senhor. A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E aqui diz que Deus, Ele contemplou as obras que eles estavam realizando, mas nós também podemos correr o risco de sermos contemplados pelos olhos do Senhor e nos encontrarmos em falha. Quais são as duas falhas que nós podemos ocorrer? Primeira, de não estar realizando aquilo que Deus quer que nós venhamos a realizar. Sabia que todos nós somos chamados com uma obra? Somos chamados com um ministério. Nós somos capacitados, nós recebemos dons e talentos para que nós venhamos a colocá-los em prática, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então todos nós recebemos, uns mais, outros menos. Como disse Jesus lá em Mateus, essa distribuição, ela é feita conforme a capacidade de cada um. Uns receberam mais talento, outros menos, mas diante de Deus, não tem maior importância aquele que tem mais talento, pelo contrário, diante de Deus, o que mais tem importância é aquele que produz mais com os talentos que recebeu. Então não é a quantidade de talento que eu tenho nas minhas mãos que vão fazer com que eu realize a obra do Senhor, mas é a minha disposição, a minha predisposição em colocar em prática aquilo que Ele coloca nas minhas mãos. Então Deus tem contemplado a minha e a sua obra. Deus tem contemplado a obra de cada um. E nós podemos correr o risco, como eu falei agora há pouco, de cometer algumas falhas. Primeiro, não estarmos cumprindo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tiago fala uma coisa interessante. Ele diz que aquele que sabe o bem que deve fazer, mas não faz, comete pecado. Já viram isso lá? Lá em Tiago capítulo 5. Aquele que sabe o bem que deve fazer, mas não faz, comete pecado. É chamado pecado de omissão. É você se omitir, é você não querer se envolver, é você achar que aquilo não é problema seu, é eu me escusar de fazer o bem, estando no meu poder, o poder fazer. Então, quando eu deixo de fazer o bem, automaticamente eu estou deixando de fazer a obra que Deus colocou nas minhas mãos. E Deus tinha contemplado as obras que a igreja de Éfeso estava realizando. E Deus viu que, apesar de ser uma igreja humanamente falando fraca, que não tinha tantos recursos, mas ela tinha uma característica super importante. Ela era perseverante. Olha só o versículo 2: eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Esforço e perseverança. Vocês já perceberam como que nós somos esforçados para fazer algumas coisas e não temos tanto ânimo para fazer outras coisas? Principalmente no que diz respeito à obra de Deus. Quantas e quantas pessoas acordam cedo para ir para o trabalho? Pode estar chovendo, pode estar fazendo calor, algumas até passando mal, mas elas vão para o trabalho. Então, muitas vezes nós não nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, mas em contrapartida nós nos esforçamos para fazer a nossa própria vontade. E aqui, o escritor João,
ele exaltou essa qualidade da igreja de Éfeso, que era uma igreja que se esforçava, era uma igreja que se dedicava à obra de Deus, era uma igreja que pagava o preço, que abria mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor se cumprir na sua vida. Era uma igreja comprometida, era uma igreja que estava com os teus olhos voltados não para o mundo, mas estava voltada para o Senhor do mundo. Era uma igreja que, mesmo sabendo que precisava sobreviver, que precisava se manter, que precisava de cuidados aqui na terra, ela priorizava buscar o reino de Deus, porque ela sabia que as coisas aqui na terra são passageiras, são efêmeras, mas o reino de Deus é eterno. Era uma igreja que sabia que tinha que se alimentar, mas as palavras do divino mestre Jesus ainda estavam ressoando nos ouvidos daquela igreja que disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Então era uma igreja que se esforçava para fazer a obra de Deus. Nós sabemos que Jesus, ele nos deu uma dica com relação àqueles que vão entrar no reino de Deus. Irmãos, é um pouco polêmico essa questão, mas deixe-me só te fazer aqui eu vou só, sabe, dar uma cutucada. Olha só, Jesus falou para os seus discípulos, e aplica-se a nós hoje. Ele diz assim: olha, somente os que, desde os dias de João Batista, somente os que se esforçam é que vão entrar no reino de Deus. A salvação é pela graça, todos nós sabemos. Nós não podemos de forma nenhuma pagar pela salvação. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele nos deixou algo bem interessante. Ele diz que há a necessidade de um esforço físico. Esse esforço físico nós podemos aplicar até mesmo naquelas palavras que ele também falou para os seus discípulos, que se alguém quiser ser meu discípulo, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Há um preço para desenvolvermos a nossa salvação. A salvação foi alcançada de uma vez por todas na cruz por meio do sacrifício de Jesus. Mas eu e você, nós precisamos fazer como a igreja de Éfeso, que diz que Deus conhecia as suas obras, conhecia o seu trabalho, e conhecia o seu esforço e a sua perseverança. Deixe-me falar aqui um pouco sobre perseverança. Jesus, ele deixou muito claro nos evangelhos a importância de nós perseverarmos na sua presença. Um dos textos mais conhecidos e que eu mais cito aqui é Mateus capítulo 24, no versículo 12, onde Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Está vendo a importância da perseverança até o fim para sermos salvos? Nós precisamos ser perseverantes na obra do Senhor. Agora, o que é ser perseverante na obra do Senhor? Deixa-me repetir algo que eu também tenho batido demais na tecla: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tomara que um dia isso se faz, sabe, impregnado na minha, na sua, nas nossas mentes. O que é fazer a obra do Senhor? Primeiro, eu preciso me comprometer cada vez mais em estar ligado, em sintonia, conectado com o meu Pai. Por meio de quê? Primeiro, por meio da sua palavra. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me exercito na fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você medita na palavra, mais forte espiritualmente você se torna. É como se você se revestisse da armadura de Deus. Efésios, no capítulo 6, está registrado isso. Quando você lê a palavra, você não só está lendo a palavra, mas ela começa a te moldar, a te lapidar, a te forjar um homem, uma mulher melhor, um cidadão melhor, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor cidadão do reino de Deus. Então nós, buscando a Deus por meio da sua palavra, nós estamos fazendo a obra dele. Segunda forma
que nós podemos fazer a obra de Deus? Quando nós estamos buscando-o por meio da oração. Quando eu estou orando, quando eu estou lendo, Deus fala comigo. Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus e automaticamente Deus fala comigo, Deus fala conosco. A terceira forma é o congregar. Quando nós estamos congregando, nós nos fortalecemos uns aos outros. Nós só não somos instruídos por meio da palavra, não só adoramos a Deus por meio dos louvores, mas também recebemos a oração. Nós nos ajuntamos um ajuntamento santo, solene, aonde a manifestação da presença do Senhor é mais evidente, porque Ele mesmo diz, foi o texto que eu citei no início, na abertura do culto, Ele está presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que se esforçava e era perseverante, era uma igreja que mesmo passando por provas e por tribulações, não arredou o pé, não se desviou, não abandonou o Senhor, não se apostatou. Apostatar significa abandonar a fé, se desviar por outros caminhos. Foi uma igreja que manteve fiel até o fim, foi uma igreja que pagou o preço, aleluia. Mas, agora uma coisa interessante, irmãos, olha que coisa interessante, era uma igreja que se esforçava, era uma igreja perseverante, mas, aqui no versículo 4, Deus faz uma ressalva. Apesar de ser uma igreja que era esforçada, perseverante, mas Deus, Ele declara que tinha algo contra aquela igreja. Versículo 4, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Aquela igreja, mesmo se esforçando, mesmo sendo perseverante, ela estava aquém daquilo que Deus havia planejado para ela. Ela havia, de alguma forma, se esfriado no seu amor. Ela talvez, mesmo se esforçando, mesmo perseverando em seguir o Senhor, havia essa brecha, esta ruptura, esta abertura ali naquela igreja. Era uma igreja que tinha perdido a essência do primeiro amor. Talvez ela não estava mais buscando a Deus como no início. Lembra, quando nós nos convertemos? Quando eu me converti, eu queria ganhar o mundo todo para Jesus. Eu queria evangelizar todo mundo. Eu não perdia uma reunião de oração. Eu ia para a vigília no monte todos os dias. Acordava de madrugada buscando o Senhor. Fazia campanha de oração 3 horas da manhã. Eu li a Bíblia em menos de 6 meses. Eu li toda a Escritura. Nos meus primeiros anos, eu nunca deixei de ler a Bíblia toda, pelo menos 2 vezes por ano. Talvez essa igreja perdeu a visão missionária. Talvez ela estava tão preocupada consigo mesma, com seus problemas pessoais, que perdeu a visão de salvação para aqueles que ainda não se encontraram com Jesus. E foi justamente nessas pequenas falhas que o Senhor apontou para a igreja de Éfeso. Eu tenho, porém, contra ti isso: você abandonou o seu primeiro amor. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não só apontou a falha da igreja de Éfeso, mas Ele também apontou a solução daquele problema. Deus destacou as qualidades daquela igreja. Deus não desprezou as qualidades. Deus falou para eles: olha, vocês têm se esforçado, vocês são perseverantes, mas eu tenho contra ti isso: vocês abandonaram o primeiro amor. Mas Deus não só apenas apontou a falha, como Ele apontou também a solução para aquela falha. Aqui no versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde você caiu.
Esse caiu aqui, ó, pode ser entendido como aonde você começou a falhar, porque tudo tem um início. Tudo tem um início. Nada acontece assim, ó, bum. Não. Sabe quando que nós pecamos? Sabe quando que nós falhamos? Quando nós passamos a abrir pequenas portas, pequenas janelas. Nós abrimos pequenas concessões, permitimos que pequenas coisas que não são de Deus passem a nos influenciar. Quando você vê uma árvore caindo, é porque, de repente, os cupins ou as formigas começaram a brocá-la lá embaixo. Começou pequenininho. Se tivesse colocado uma inseticida, tivesse destruído aqueles cupins ou aquelas formigas, a árvore se mantinha de pé. Então, ela só caiu porque os pequenos insetos, eles, com perseverança, eles foram ali minando, destruindo, corroendo, até que a árvore gigantesca viesse ao chão. A mesma coisa acontece conosco também. Ninguém cai de uma vez, cai pouco a pouco. É como diz a Bíblia, é um abismo chamando outro abismo, é um buraco chamando outro buraco, é um erro chamando outro erro, é um pecado apontando para outro pecado. E foi justamente isso que Deus mostrou para a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caístes. E não era só para eles lembrarem, eles também tinham que se lembrar e se arrepender. Arrependa-se e volte. Volte o quê? Volte à prática das primeiras obras. Como que Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ele está sempre nos dando oportunidades, Ele está sempre nos dando novas chances. Diz a Bíblia que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo pode cair 7 vezes, mas as 7 vezes Deus o levantará. E é justamente isso que Ele faz comigo e com você. Deus, Ele não busca em nós uma perfeição. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não vamos conseguir alcançar essa perfeição. O próprio apóstolo Paulo registra isso lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vemos apenas de sombra, é como se fosse um reflexo no espelho. Mas um dia nós contemplaremos face a face aquele que é perfeito, e assim também seremos perfeitos. Mas enquanto isso não ocorre, nós precisamos fazer uma avaliação de como que está a nossa caminhada diante de Deus. Nós precisamos olhar aonde nós temos caído, aonde nós temos falhado. Nós temos orado como nós orávamos, nós temos lido a Bíblia como nós líamos, nós temos congregado como nós congregávamos, nós temos evangelizado como nós evangelizávamos, nós somos amigos como nós éramos amigos, nós temos feito a obra de Deus como nós fazíamos no passado. É olhar aonde nós caímos, nos arrependermos e nos voltarmos à prática das primeiras obras. Aí, logo após apontar a solução, Deus também aponta a consequência se nós não atentarmos para a orientação que Ele nos dá. Ele diz assim, ó: se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Virei até você, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro. Candelabro aqui, ó, é uma figura que aponta para o Espírito Santo de Deus. Candelabros são 7 pontas. A Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus: Espírito de conhecimento, sabedoria, entendimento, temor, o Espírito do Senhor. Diz a Bíblia que se nós não nos arrependermos, o Espírito dele será tirado de nós. O apóstolo Paulo, ele faz menção desse fato do Espírito sair de nós, quando ele fala lá em
Tessalonicenses, se não me engano, 1º ou 2º Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18. Aliás, é versículo 18, 17 ou 18. Ele diz assim, ó, que nós não podemos reprimir ou expulsar o Espírito Santo. Primeiro, em Efésios, ele diz assim, ó, 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E lá em Tessalonicenses, ele diz assim, ó, que nós não devemos destruir o Espírito. Tem uma tradução que fala uma outra palavra, que é tipo reprimir, expulsar o Espírito Santo. Então, a palavra que Deus deixou para a igreja de Éfeso foi justamente essa: se você não se arrepender, o meu Espírito, ele não mais permanecerá contigo, ele sairá, ele não se moverá. Irmãos, sabe o que acontece quando o Espírito Santo nos abandona? Ele não quer nos abandonar, mas sabe quando que ele nos abandona? Quando nós descobrimos a verdade e insistimos no erro, quando nós somos repreendidos pela palavra, mas ainda assim nós endurecemos o nosso coração. Aí, em consequência, ele deixa de falar conosco, ele não fala mais conosco, porque João, o Evangelho de João, capítulo 16, ele diz assim, ó, que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o Espírito, ele é reprimido, ele não mais fala aos nossos corações. Aí nós fazemos o erro, nós permanecemos no erro, mas nós não ouvimos mais a voz do Espírito Santo. E foi justamente essa palavra que o apóstolo João registrou aqui para a igreja de Éfeso, que se eles não se arrependessem, se eles não voltassem ao primeiro amor, o candelabro seria tirado do meio deles. E para encerrar a mensagem, porque toda mensagem que vem do coração de Deus termina com uma promessa maravilhosa, e aqui não foi diferente. Aqui Deus encerra essa primeira carta à igreja de Éfeso, fazendo uma promessa para mim e para você. Deus prometeu para os irmãos lá da cidade de Éfeso, lá na Ásia Menor, mas essa mesma promessa também, ela é para mim e para você. Diz aqui no versículo 7, quem tem ouvidos, olha só que expressão interessante, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos? Todos nós temos ouvido, só que não basta apenas ter ouvido, nós precisamos escutar, porque um ouvido para uma pessoa surda não faz sentido nenhum, e é justamente por isso que Deus encerra essa carta à igreja de Éfeso, fazendo essa declaração: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele completa dizendo assim, ó, ao vencedor. Quem é o vencedor? Vamos retornar aqui o início da mensagem. Quem é o vencedor? Qual que é o tema da mensagem? A igreja perseverante. Amém? Então o vencedor é aquele que perseverar até o fim, esse alcançará a coroa da vitória. Então aquele que se esforçar, como a igreja de Éfeso, aquele que for perseverante, aquele que fazer uma avaliação pessoal e ver aonde caiu, se arrepender e voltar à prática do primeiro amor, este sim vai ser vencedor. O apóstolo Paulo fala que em Cristo, eu e você somos mais, muito mais do que vencedores, aleluia. Então eu e você, nós somos chamados, fomos criados, fomos alcançados pela graça de Deus, e quando nós temos essa convicção, nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando nós nos apropriamos dessa realidade, olha só o que o escritor João diz: eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Que árvore da vida é essa? Lá em Gênesis, você vai encontrar Deus dando uma ordem para Adão e Eva. Deus disse para o primeiro casal: vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores aqui desse jardim, com exceção de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz a Bíblia que Adão e Eva, contrários à orientação divina, foram instigados pela serpente, que é o diabo, a tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que depois que eles desobedeceram a Deus, Deus os expulsou do jardim do Éden. Agora, por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? Porque lá tinha uma outra árvore. Além da árvore do conhecimento do bem e do mal, existiam lá talvez milhares, milhões de árvores, mas existia uma árvore em específico que Deus não queria que Adão e Eva tocassem, não comessem dos seus frutos. Que árvore? A árvore da vida. Você encontra isso registrado lá em Gênesis. Deus mesmo diz: olha, eu vou expulsá-los do jardim para que eles não venham comer do fruto da árvore da vida e vivam eternamente. Agora, por que Deus ele fez isso com Adão e Eva? Porque eles haviam desobedecido a Deus. E se eles tocassem na árvore da vida, eles viveriam eternamente debaixo da desobediência que eles praticaram ao tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus providenciou que eles fossem expulsos do jardim do Éden, e diz a Bíblia que Deus colocou ao oriente querubins com espadas flamejantes para impedir que Adão e Eva retornassem e comessem da árvore da vida. Mas aqui, para a igreja de Éfeso, Deus faz uma promessa maravilhosa. Ele fala que aquele que vencer vai comer sim do fruto daquela árvore que Adão e Eva não puderam comer. Agora, por que Deus permitirá que aos vencedores, aqueles que se encaixarem aqui nesses princípios deixados em especial na carta para a igreja de Éfeso, venham comer do fruto da árvore da vida? Sabe por quê? Porque eles, no caso eu e você, nós vamos ter que passar por uma espada flamejante. Que espada flamejante é essa? É a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, no versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Espada de dois gumes. Lembra? Lá em Gênesis, Deus colocou uma espada flamejante. Espada flamejante é que corta nas duas direções, de dois gumes. Então, para nós tocarmos na árvore da vida, para nós comermos do fruto da árvore da vida, para nós termos o direito de nos alimentarmos da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus, como está registrado aqui no versículo 7 do capítulo 2 do Apocalipse, nós vamos ter que passar pela espada flamejante, a palavra de Deus. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela divide juntas e medulas, espírito e alma, e ela tem poder para discernir as intenções e os pensamentos humanos. Então, para nós nos apropriarmos do alimento, do fruto que está na árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, nós vamos ter que dar ouvidos ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos, irmãos, atentarmos para as lições registradas aqui nessa primeira carta, a carta de Éfeso. São lições que vão nos dar o direito de nos alimentarmos do fruto da árvore da vida. O que é nos alimentarmos do fruto da árvore da vida? Não é um fruto qualquer, é o fruto que vai nos dar
vida eterna, vida abundante, na presença do Senhor. João 10,10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É essa vida abundante que Deus quer transmitir para mim e para você. E quando nós meditamos aqui, nessa primeira carta, direcionada pelo apóstolo João à igreja de Éfeso, nós temos esse entendimento, que se nós mantivermos a nossa perseverança, nos esforçarmos e nos encaixarmos no plano e no propósito do Senhor, nós vamos ser vencedores. E como vencedores, nós teremos direito ao fruto da árvore da vida, aquela que está no meio do jardim do paraíso de Deus. Deus abençoe a todos nós e que nós possamos dia após dia estarmos não só meditando nessas palavras, nessas orientações bíblicas, mas que possamos praticá-las para que ela se cumpra cabalmente nas nossas vidas. Vamos orar? Você que tem algo, aleluia, você que tem algo a buscar da parte de Deus, você que quer receber um milagre, uma bênção, uma vitória, ou até mesmo de repente, aplicando o contexto da mensagem, a palavra que Deus trouxe para mim e para você é: eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu não sei como que está a sua vida, somente Deus sabe. Será que nós não temos cometido o erro de perder o primeiro amor? Será que nós não temos, sido um pouco negligentes, relaxados em algumas áreas e temos deixado Deus para segundo plano? Se isso estiver acontecendo, vamos voltar para o Senhor. A palavra nos fala: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deus quer fazer isso comigo, com você. Ele quer nos fortalecer. Irmãos, eu tenho falado muito isso nesses dias aqui. Quantas e quantas pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo o ânimo, estão perdendo a esperança. Mas essa não é a vontade de Deus para você. Ele quer que eu e você estejamos firmados cada vez mais nele, que nós possamos realmente crescer na graça, no conhecimento e na revelação da tua vontade. É isso que Deus tem para mim e para você. Vamos orar? Coloque uma das suas mãos no seu peito, apresente ao Senhor a sua vida, o seu lar, a sua casa. De repente você está firme, que bom, Deus te conserve assim. Mas talvez tenha alguém na sua casa, na sua família que está precisando de oração. Talvez a sua esposa, talvez o seu marido, talvez os seus filhos, talvez o seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou até mesmo alguém aqui da nossa congregação, e que você tem visto que não está com forças mais para orar, não está com forças mais para ler a Bíblia, não tem mais ânimo para vir à igreja. Vamos orar por essas pessoas, vamos pedir a Deus para renová-la, para restaurá-la. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te adoramos pela tua palavra, Senhor, que ela realmente não volte vazia sem antes fazer aquilo que apraz ao teu coração. Escreve-a nas tábuas dos nossos corações, ó Deus. Meu Deus, faz com que os nossos olhos naturais e sobrenaturais, olhos espirituais, se abram neste momento, para que nós possamos contemplar o plano, projeto e propósito que o Senhor tem preparado para a sua igreja. E assim como o Senhor falou para a igreja de Éfeso, meu Deus, nós nos apropriamos também aqui nesta noite, porque nós temos visto o esforço dos teus servos, nós temos visto, ó Deus, a perseverança desta igreja, nós temos visto, ó Deus, o amor dos teus servos para com o Senhor, para com a tua obra, para com a tua igreja. E neste momento nós também contemplamos, ó Deus, as nossas falhas. Nós podemos ver que muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Quantas pessoas estão perdendo o ânimo, perdendo a fé, estão se apostatando, estão se desviando por caminhos tortuosos. Quantas pessoas estão presas em armadilhas, meu Deus, que estão presas em vícios de bebida alcoólica, de cigarro, drogas. Pessoas, meu Pai, que estão
paulatinamente se afastando da tua presença. Meu Deus, usa de misericórdia, alcança-nos neste momento. Deus, quebra todas as cadeias, desfaz todo o mal, amarra todos os demônios, todo o principado e potestade, todos os dominadores, toda arma forjada do inferno contra essas vidas não prevalecerá, em nome de Jesus Cristo. Guarda nossa casa, guarda nossa família, alcança aquele que está afastado, alcança aquele que está desviado, alcança aquele que está fraco na fé, levanta o caído, fortalece o fraco, dê ânimo a todos os desanimados, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva os maridos, salva as esposas, salva os filhos, salva os pais, meu Deus, salva a nossa casa, meu Deus, porque nós cremos que o plano, projeto e propósito do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, sejam salvos. Alcança a nossa casa, alcança a nossa família, traz a cura, Senhor, traz a cura física, a cura espiritual, estenda as tuas mãos agora. Nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, toda maldição hereditária, todo encantamento, espírito de morte, assassinato, suicídio, violência, confusão, brigas ou intrigas, toda arma forjada do inferno contra as nossas vidas e famílias não prevalecerá, em nome de Jesus Cristo. Que haja paz, que haja harmonia, que haja prosperidade, que haja saúde em cada lar, é o que nós profetizamos, abençoando a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todo o povo diga amém. Graças a Deus.